Também vamos acionar a nossa equipe de reportagem no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga com a gente, porque nós trouxemos o destaque e a informação nos últimos dias, porque o homem apontado como o sucessor daquele milicianozinho tinha sido morto a tiros na zona oeste do Rio de Janeiro. A última informação indica que o filho desse sucessor do Zinho também acabou perdendo a vida. O Viga vai contar os detalhes dessa notícia que estampa os principais portais de notícias do Rio de Janeiro. Não é mesmo, Viga? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Caniato? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. É verdade. Morreu nas últimas horas em um hospital público aqui na zona sul do Rio de Janeiro um menino de 9 anos de idade que também foi baleado, tinha sido baleado na cabeça e era filho de Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pete, de 44 anos de idade. Quem era o Pete? Era uma espécie de contador responsável pelas finanças de Luiz Antônio da Silva Braga, o chefe da maior milícia do estado do Rio de Janeiro, que se apresentou espontaneamente depois de uma longa negociação na Superintendência da Polícia Federal no dia 24, às vésperas, poucas horas do Natal desse ano de 2023. Pete e o filho estavam em um carro, foram cercados, houve troca de tiros nessa emboscada e os dois foram baleados. O braço direito de Luiz Antônio da Silva Bragozinho morreu na hora e o menino foi atingido na cabeça, estava internado em estado gravíssimo no Hospital Miguel Couto, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Um terceiro personagem de toda essa história, que seria amigo de Pete, também morreu, segundo informações extraoficiais. Tudo teria começado quando esse amigo, essa terceira pessoa, teria sido sequestrada, torturada e entregado ao paradeiro de Antônio Carlos dos Santos Pinto, Pete, o braço direito de Luiz Antônio da Silva Braga. Ao descobrirem o paradeiro de Pete, esses criminosos fizeram um cerco, atacaram o veículo onde ele estava com o filho e agora os dois, infelizmente, acabaram morrendo. No caso, um menino de 9 anos de idade. Meu caro Caniato, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, a Polícia do Rio de Janeiro, as forças de segurança estão atentas, estão alerta, porque a gente sabe que não existe vácuo de poder. À medida em que o tempo vai passando e o Zinho vai ficando mais tempo preso atrás das grades, está preso no complexo de Bangu, na zona oeste da capital, se imagina que haja uma movimentação, uma agitação no mercado paralelo, no mundo do crime aqui do Rio de Janeiro. Como eu disse, não há vácuo de poder. O Zinho tinha até essa preocupação antes de se entregar à Polícia Federal. Ele redividiu, redefiniu as áreas de atuação, teria escolhido pelo menos 7 nomes para tomar conta, controlar essas áreas de influência da maior milícia do Rio de Janeiro, mas o receio das forças de segurança é que haja ou uma disputa interna dentro da milícia do Zinho ou uma disputa externa, ou seja, rivais, inimigos, outros grupos paramilitares tentem tomar esses territórios, essas áreas dominadas pelo maior miliciano do Rio de Janeiro, que se entregou às vésperas do Natal e segue isolado em uma cela no Presídio de Segurança Máxima Bangu 1, em Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, meu caro Caniato. Tá certo. Rodrigo Viga, últimas informações do Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele volta com outras notícias. Obrigado, Viga. Agora você, Cláudio Dantas. Dantas, uma tristeza, né? Uma criança de 9 anos acabou morrendo após essa troca de tiros. Uma vítima desse ecossistema do crime que a gente tem observado no Brasil ao longo dos últimos anos. Agora, se a gente destacar talvez nos últimos 6 meses, a gente pôde observar a prisão, detenção, até morte de líderes de várias facções criminosas no Brasil. Só que a atuação desses grupos criminosos não é prejudicada por conta da retirada de um líder, porque essas organizações funcionam como verdadeiras empresas. Sai um líder, tem uma outra pessoa ali naquele organograma que acaba assumindo aquele posto. Então, as autoridades, por mais que façam seu trabalho de prender essas pessoas, acabam enxugando o gelo, né? O que é preciso destacar em relação ao desafio que está posto para as autoridades no enfrentamento ao crime organizado, Dantas? Daniel, pergunta complexa. A gente não tem solução simples para problemas complexos. Inclusive, esse tema da violência no Rio de Janeiro, ele é a nossa pauta do Jovem Pan Ponto Final de hoje, que vai ao ar às 23h30.
eu convido a todos os nossos ouvintes e espectadores a acompanhar o programa, que conta com a participação do senador Flávio Bolsonaro, também com o vereador Pedro Duarte, do Novo, lá do Rio de Janeiro, e também de representantes, né, da GLO, que está atuando lá no Rio de Janeiro nas áreas de fronteira. É muito interessante, porque quando a gente fala de segurança pública, a gente começa a perceber que segurança pública não é só repressão ao crime, envolve muito mais coisa, né? Envolve, por exemplo, você dar... olha, eu ouvi isso no programa e eu achei fantástico. Você dá, por exemplo, títulos, né, dos imóveis das pessoas que moram nas favelas, porque hoje as pessoas, essas casas, elas não têm nem número. Então, muitas vezes, quando alguém precisa fazer aí, a polícia precisa fazer uma busca e apreensão, não tem como pedir isso para a justiça, porque a justiça não vai dar mais aqueles mandatos de busca coletiva, né? Então, você precisa identificar qual é a casa em que você vai fazer a busca. Bom, mas a casa não tem número, então não tem como cumprir um mandado de busca, não tem nem como expedir um mandado de busca, né? Então, percebam o quão complexo né, você tratar dessa questão da violência aí que ela se espalha por todos os setores. É muito importante que nesse debate a gente traga o judiciário para dentro. O judiciário, e aí a gente vai lá olhar lá para cima, para o topo do judiciário, o STF, ele deu aí uma decisão na chamada DPF das favelas, que restringiu em muito o trabalho da polícia. Isso aconteceu em função da pandemia, mas depois essa decisão não foi revista. Então, o que você tem hoje é uma restrição enorme da atuação desses policiais. Muitas favelas hoje estão bloqueadas por barricadas construídas por milicianos, construídas por integrantes dessas facções criminosas. É bom que se diga, olha, gente, tudo é criminoso. Inclusive, nós temos vários desses grupos criminosos atuando em parceria, atuando conjuntamente. E como você disse, Daniel, não adianta, você muitas vezes prende alguém, prende o chefe da milícia, prende o chefe, ou eles morrem num combate. E o que vai acontecer? Ele é substituído rapidamente. Basta a gente ver no histórico, né, na história do combate ao crime, no combate ao narcotráfico, que aconteceu na Colômbia, lá com o cartel de Medellín, do Pablo Escobar. Depois foi preso, né, acabou morto e não aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que o tráfico ele se pulverizou em vários cartéis menores e continuou atuando sem nenhum tipo de limitação. Então, realmente é muito difícil. A gente está vendo aí vários criminosos sendo presos, outros morrendo nesses combates e uma reorganização desse crime que permanece atuando. O problema de base se chama impunidade. A gente precisa realmente que o judiciário perceba, tenha a sensibilidade de entender que ele precisa defender a sociedade, o cidadão que paga seus impostos e não o criminoso.